Olá, fique bem informado com o rmsnews.com.br. De volta em mais uma edição de Olho no Poder, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pelo carinho da sua audiência. Comigo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independente, Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Começamos destacando os principais fatos que envolvem a sociedade sorocabana no seu dia a dia. E nós começamos já destacando que a campanha Sorocaba Solidária, com Solidariedade Vai Passar, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, está precisando de óleo, pó de café e açúcar. A carência desses três alimentos são necessários, portanto, a carência desses três alimentos são necessários para a montagem das cestas básicas a serem entregues pela Prefeitura de Sorocaba. Vamos acompanhar o que diz Jéssica Carvalho, presidente do Fundo Social de Solidariedade. A campanha Sorocaba Solidária, com Solidariedade Vai Passar, ela tem o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e produto de limpeza para atender as famílias em vulnerabilidade social da nossa cidade. Nós já arrecadamos aproximadamente 10.600 cestas básicas e a gente já fez o repasse dessas cestas para as famílias, mas nós sabemos que nós precisamos de mais. Nós já temos algumas doações que nós vamos receber, mas nós estamos fazendo algumas montagens de cestas básicas com as doações que a gente já recebeu aqui no galpão do Fundo Social. E como que funciona? A gente está montando essas cestas com os seguintes itens: arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo, sal, café, açúcar, molho de tomate, achocolatado e sardinha. Então nós temos algumas cestas que já estão prontas, que já foram montadas, que já vão para doação, e nós temos algumas cestas que ainda estão pendentes. E elas estão pendentes porque faltam alguns itens para a gente completar elas. Nós recebemos grandes doações de grandes supermercados, a Rede Bom Lugar nos ajudou, o supermercado Coop. Nós também estamos recolhendo nos nossos pontos de coleta as doações que a população está fazendo, então a gente está conseguindo fazer a montagem dessas cestas. Mas para a gente completar essas 300 cestas que estão pendentes lá no Fundo Social, nós precisamos de óleo, açúcar e pó de café. Então, se você puder nos ajudar, se você puder doar, nós estamos com pontos de coleta espalhados por toda a cidade. Então, provavelmente tem um ponto de coleta próximo à sua casa, onde você pode fazer a sua doação, ou é um supermercado, ou uma farmácia. A gente tem, locais onde você pode destinar a sua doação, e a gente recolhe isso, em determinados dias específicos. Nós não estamos recebendo doações em dinheiro, nós estamos recebendo apenas doações de produto. Então, se você tem interesse em ajudar, você compra o produto, deixa nessas caixas de coleta e a gente recolhe. A gente não recebe doação em dinheiro. Tá? Então, se você tem interesse de ajudar, procure pelas nossas redes sociais, os pontos de coleta, aquele que é mais próximo da sua casa. E a empresa que quer nos ajudar é só entrar em contato com a gente pelo telefone 3238-2503. Nós temos interesse em receber esses itens, se vocês conseguirem, se as empresas conseguirem nos doar, e também cestas básicas já prontas, porque daí fica mais assertivo e a gente consegue destinar de imediato às famílias. Parabéns pela iniciativa, Prefeitura de Sorocaba, é por aí mesmo, a gente tem que ajudar, o momento é difícil, o momento é complexo e famílias das mais diferentes classes sociais passam por dificuldades neste momento, e o Fundo Social é justamente esse braço estendido dessa sociedade que, mesmo com dificuldades, ainda encontra atalhos para poder ajudar o seu próximo. É assim que a gente vai vencer este momento tão complicado que nós estamos enfrentando no dia a dia. E temos que caminhar, temos que lutar, ouvir as autoridades, ver quais são os anseios da população para que a gente realmente possa, de fato, vencer este período. Então, está aí
a Prefeitura de Sorocaba, solicitando esse apoio para a campanha Sorocaba Solidária, com solidariedade vai passar, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, e parabéns aí à prefeita Jaqueline Coutinho, a Jéssica Carvalho, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e todas as pessoas envolvidas neste projeto para que nós possamos vencer esse momento difícil que se enfrenta toda a sociedade. Prefeitos, secretários municipais, integrantes da área de saúde de municípios que integram a região metropolitana de Sorocaba participaram nesta quinta-feira do Fórum Regional de Prevenção e Combate à Covid-19 no Parque Tecnológico de Sorocaba. O evento, organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Relações Institucionais Metropolitana e do Comitê de Avaliação e Combate ao Coronavírus, teve como objetivo permitir que esses municípios conhecessem a atual situação da Covid-19 nessas localidades, assim como apresentar as ações implementadas de modo a promover a troca de experiências na prevenção e combate ao novo coronavírus. Nesta edição do De Olho no Poder, comigo, formador de opinião independente do RMS News, Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. Satisfação imensa poder contar contigo nesta edição, Dr. Luiz. Importante esta iniciativa de trocas de informações para o enfrentamento ao coronavírus, Dr. Luiz Antônio Barbosa. Satisfação, Oliveira. É importante, muito importante pelo seguinte, não só pela troca de informações, mas pelos compromissos. É importante, nesse momento, que os prefeitos assumam determinados compromissos em relação à forma de combate ao coronavírus, analisando aí as experiências, o que nós já temos de experiência, até de municípios, estados, até determinações aí da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Como nós estamos numa situação que envolve municípios, envolve país, envolve mundo, muitas vezes nós temos que ter ações coordenadas. Muitas vezes não, é necessário, é imperativo essa questão das ações coordenadas. Então, por exemplo, numa região administrativa como Sorocaba, que envolve muitos municípios, se você tem um município que não siga algumas determinações ou não tome algumas prevenções adequadas, e havendo um foco, havendo aí um descontrole de casos desse município, como existe comunicação muito intensa entre os municípios, até desses municípios com a cidade de Sorocaba, você pode comprometer outros municípios, entendeu? Então é necessário essa comunicação e esse compromisso nesse combate ao coronavírus nesse momento. Na sua avaliação, a região metropolitana de Sorocaba se preparou para esse momento? O contexto também de região metropolitana, que foi criado para integrar os municípios, está tendo uma participação ativa ou ainda é uma participação acanhada que não se projeta de uma forma mais eficiente dentro do município, ou realmente nós temos que seguir esse comando central que vem principalmente do governo do estado? Nesse momento, como é uma questão de saúde pública e é uma questão assim que envolve, como eu coloquei, os municípios, essa integração dos municípios, essa necessária integração, até para que ações de um município não afetem outros municípios, por isso até essa necessidade de um comando mais unificado. Nós temos visto aí alguns municípios, inclusive, emanando algumas determinações, decretos, até ampliando aí algumas atividades que possam estar voltando, e essas determinações, esses decretos têm sido cassados pela Justiça. Por quê? Porque se entende hoje que tem que haver um comando central para que não atrapalhe o todo. Hoje, o grande problema no estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a situação é um pouco mais emblemática, bem mais complexa. E temos aí, por exemplo, colocando numa situação, Sorocaba, a 90 quilômetros de São Paulo.
Se Sorocaba não toma os cuidados devidos também, o trabalho que é feito em São Paulo, e como existe uma comunicação intensa da cidade de Sorocaba com São Paulo, se não existe aí um bom senso das outras cidades, você pode atrapalhar aí até o combate a essa pandemia nas cidades vizinhas. E muito importante citar também nessa questão do Comando Central. Hoje eu estava até conversando com alguns vereadores, eles estavam falando que está existindo muita história, até mesmo fake news em relação à prefeitura, né, reclamando dos gastos, né, do que foram feitos. Foi feito aí um hospital de campanha, mas na realidade tudo que foi feito aí de forma inteligente. Para quê? Para quando necessário e sendo necessário você ter a possibilidade de usar. Diferente, por exemplo, olha a situação de Manaus, olha a situação do Amazonas. Como ele não tinha essa estrutura, o que aconteceu? Quando deu problema, as pessoas estão morrendo. Então, hoje isso foi muito importante. E também, como São Paulo está com uma situação um pouco mais complexa, o próprio governador já colocou que provavelmente, com grande certeza, ele vai começar a mandar pacientes para outras cidades. Provavelmente Sorocaba vai ser uma das que vai atender pessoas de São Paulo. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado e especialista em administração pública, formador de opinião independente do RMS News, analisando este cenário da Covid-19 na região metropolitana de Sorocaba. E a gente vai continuar ainda nesta edição, destacando ainda mais este tema para a compreensão de todos os nossos internautas que acompanham o rmsnews.com.br, de olho no poder. O Procon Sorocaba autuou nesta quinta-feira 6 das 9 agências e empresas que cuidam de caixas eletrônicos instalados em mercados e espaços públicos visitadas pelo órgão. As autuações se deram pela falta de higienização das máquinas, da disponibilização de álcool em gel e a falta de demarcações no solo. As diligências e fiscalizações continuarão por tempo indeterminado. O valor da multa é proporcional ao da receita bruta mensal da empresa e, em caso de não adequação, ou seja, reincidência, a autuação poderá ser agravada. A ação é fruto das notificações feitas pelo órgão há cerca de 2 semanas, com a finalidade de informar aos bancos sobre a necessidade de proporcionarem um ambiente seguro à saúde do consumidor. Formador de opinião independente do rmsnews.com.br, Dr. Luiz Antônio Barbosa, apenas o setor bancário está tendo que se adaptar a esta nova realidade imposta pelo novo coronavírus, ou outros setores também, esses procedimentos pós-pandemia acontecerão hoje e estão sendo adotados aí essas medidas? Elas, na sua visualização, elas poderão se tornar uma cultura pós-pandemia junto à nossa população? Que experiências dessas boas práticas permanecerão de fato no futuro, doutor? Olha, Oliveira, são ações nesse momento necessárias, tá? Porque principalmente nesse momento aí que estamos em um momento de pico, as medidas de higiene, as medidas de prevenção são necessárias. Essas são medidas que devem ser tomadas por todos os órgãos, todas as empresas que têm contato com o público, inclusive que estão liberados, no caso, bancos, lotéricas, supermercados. Esse cuidado tem que ser extremo, não só pelo fato de prevenir, né, a doença, lógico, mas também, principalmente, pelo fato de criar, como você falou, essa cultura, dar o exemplo. Temos que lembrar o seguinte: não se sabe aí, está ainda essa dúvida em relação qual que é o início dessa doença, da Covid, mas uma coisa a gente sabe, que é muito relacionado à higiene, a questão de higiene pública. A gente sabe que um dos pontos aí que se colocam aí, onde pode ter sido aí a gênese desse problema, que são
os mercados de Wuhan, de mercados de animais vivos, que as condições de higiene lá não eram uma das melhores. E o que propiciou aí o avanço e a criação, vamos colocar assim, desse vírus. Então, a questão de higiene pública, essa questão, esse cuidado com a higiene é uma coisa que deve ser mantida, inclusive pós-pandemia, para que seja uma coisa de cultura, para que se evite outros problemas e que seja, inclusive, mais fácil se acontece uma coisa novamente, porque uma coisa que nós temos que entender, Oliveira, a população tem que entender. Nós tivemos um problema com a SARS, estamos tendo um problema aí com o Covid, mas nada impede que com outro tipo de vírus, uma nova variação, uma nova mutação, possa ocorrer de novo. Então, essas questões de higiene devem ser mantidas, sim, por uma questão até de sobrevivência. Essa ação do PROCON, na sua avaliação, ela preocupa o sistema bancário? Eles acham que isso daí vai causar um impacto ou vão levar do jeito que dá? Deixa continuar e pronto, né? Porque na questão que envolve legislação de municípios em relação à fila, ao tempo de espera em fila do sistema bancário, os bancos não estão nem aí com isso, né? E nesse caso, a multa mexe com o pessoal do sistema bancário, ou você acha que eles não estão muito preocupados com o valor da multa, preferem pagar a multa do que implantar um sistema neste momento, ou o sistema bancário também está consciente dessa necessidade? Olha, Oliveira, eu tenho percebido que o sistema bancário tem preocupação, sim. Inclusive, estamos vendo, inclusive, grandes doações de bancos. No caso, eu cito, por exemplo, o caso do Itaú, que doou aí R$ 1 bilhão para o combate, para o auxílio combate ao coronavírus. Eu não acho que eles estão alheios a esse problema. O que acontece é que existe uma política de cúpula do banco, e essa política ela tem que ser passada e ela tem que ser acatada pelas agências. Um outro ponto importante também é que talvez nesse momento, por exemplo, foi dada aí a multa para o banco, né? E existe sempre aquela culpa, ou melhor, aquela de quem é a culpa do caixa eletrônico. Porque se colocar, não, mas o caixa eletrônico é terceirizado. Na realidade, aquele dinheiro não é do banco, é da empresa que faz a manutenção e faz ele repõe o numerário, a moeda, né, as notas. Existe uma discussão muito grande. É um problema no caixa, não é do banco, é da empresa contratada para esse tipo de serviço. É um serviço terceirizado. Na minha opinião, a responsabilidade é do banco, tanto que eu acho que a multa foi para o banco. Eu acho que os bancos agora têm que, se não do banco, se não a pessoa que vai fazer aquela manutenção, se também é uma necessidade da empresa que faz a manutenção daqueles caixas, que faça e que tenha todo o aparato necessário para se manter a questão de higiene. A situação eu não sei quem é o pai da criança, mas alguém vai ter que assumir, vai ter que tomar as providências necessárias. Não tem nem dúvida. E justiça seja feita. A gente tem visto assim, movimentos, eu faço de forma provocativa para os nossos formadores de opinião, justamente para colher essas informações deles. Né? Mas a gente tem observado, né, ações do sistema bancário nesses dias de pandemia muito diferente de práticas que nós víamos no passado. Aliás, dias atrás eu ouvi o depoimento de uma pessoa ligada ao sistema bancário. Ele disse: você acha que os bancos querem que as empresas quebrem? Jamais! Eles querem que as empresas permaneçam, por isso que eles estão aí fazendo forte investimento nesse momento, para que possa passar esse momento e as empresas possam sobreviver e automaticamente, pós-pandemia, desenvolver as suas atividades dentro de um processo normal. Doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. Daqui a pouco ele volta. Aguarda só um minuto, já volta. Já, doutor.
Contato com o vereador Fausto Pérez, o vereador que é vice-presidente da Câmara de Sorocaba e que esteve hoje na Arena Multiuso, local que foi destinado para abrigar o hospital de campanha de combate ao coronavírus Covid-19 em Sorocaba. Vereador Fausto Pérez, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no rmsnews.com.br, de olho no poder. Oliveira Júnior, seguidores do RMS News e todos os seguidores e o pessoal do Olho do Poder que estão acompanhando aí essa transmissão muito importante, tá? É um prazer enorme, mais uma vez, poder falar com todos vocês. Vereador, a satisfação é nossa. O senhor esteve hoje na Arena Multiuso. Qual é a realidade dessa área que foi destinada para abrigar o hospital de campanha de Sorocaba? Está pronto? Foi utilizado até o presente momento ou ainda não? Bom, graças a Deus que não foi utilizada ainda. Não tem nenhum início nesse momento de utilizar também lá. Eu fui o vereador, Oliveira, que entrei com um requerimento logo no início que começou a pandemia do coronavírus, pedindo que fosse criado aqui em Sorocaba um hospital de tratamento intensivo do coronavírus, tá? Eu que fui o vereador que entrou com esse requerimento. E a prefeita atendeu logo no início, né? Porque eu tinha acompanhado algumas cidades que já estavam fazendo o seu hospital intensivo para cuidar das pessoas que possivelmente contraísse aí o coronavírus. E a Arena Multiuso foi um local escolhido pelo governo municipal. Nós demos algumas outras sugestões também, mas o que foi escolhido foi a Arena Multiuso, por ser um prédio público pertencente à Prefeitura de Sorocaba e ter uma estrutura muito grande. E nós fomos conhecer toda essa estrutura. Eu falo nós porque fizemos um convite à comissão do Covid-19 montada aqui pela Câmara Municipal, no qual o presidente dessa comissão é o vereador Anselmo Neto, e estivemos aí com outros vereadores também, e o pessoal da Secretaria da Saúde de Sorocaba, a doutora Irma, que é a coordenadora desse hospital de campanha, acompanhado do doutor Fernando Brum, que também está trabalhando junto à Santa Casa de Sorocaba na questão aí do Covid-19. Nós fomos lá para verificar, ver como que estava o andamento desse hospital de campanha. O que nós achamos que está bacana, porque o hospital de campanha, a população tem que entender de uma forma que ele é um hospital que vai dar um suporte para a saúde de Sorocaba. A partir do momento que a Santa Casa, as UBSs, né, e as UPAs não tiverem condição de comportar um atendimento a esses pacientes que vão receber o tratamento aí do coronavírus, aí eles vão começar a ir para esse hospital de campanha. Então, nós fomos no local está pronta a estrutura, toda a estrutura física está pronta. Os boxes, são 84 boxes que vão receber aí 80 camas hospitalares, mais os equipamentos lá com respiradores e o oxigênio. Já está pronto lá no hospital de campanha os 84 boxes, com pias, com lavatórios bem separado, um setor administrativo ali muito, muito bom para receber o pessoal do administrativo, e toda a cortina, e também toda a ligação de suporte e oxigênio e toda a ligação de iluminação pública, juntamente com um gerador de um ar-condicionado que vai ser ligado lá, se porventura for necessário utilizar esse hospital de campanha. A preocupação nossa, de vereadores aqui da Câmara Municipal, foi justamente com a questão de gasto que estavam ocorrendo. Houve-se alguns comentários que tinham gastado aí 3 milhões, 3,5, 4 milhões, o que não procede, o que não é verdade, o custo que foi feito hoje, até o momento, com a estrutura desse hospital de campanha, foi em torno de R$800 mil, que é a estrutura física que está lá. Nós pedimos para que a Secretaria da Saúde e também a Secretaria de RH informasse para nós todos os valores corretos, já despendidos, né, de custo, com esse hospital de campanha, que foi feito para nós, então está dentro de uma normalidade, mas que ainda não tem a cama hospitalar e também não tem os respiradores. Por quê? Graças a Deus, Oliveira Júnior, graças a Deus
que a nossa cidade de Sorocaba, a nossa querida cidade de Sorocaba, que nós amamos tanto, não tem evoluído muito os casos aqui na cidade, e a Santa Casa e as nossas UPA, elas estão aí, como foi falado pela doutora Irma, que é a coordenadora do hospital de campanha, com 25% a 30% da sua capacidade sendo utilizada nesse momento para o tratamento de quem está com o Covid-19, com o coronavírus. Então, vai ser montado nesses 84 boxes 20 em 20 aparelhos, né? Com a cama hospitalar, com o aparelho de oxigênio, com os respiradores, né? Em 20, conforme for evoluindo, né? Conforme for crescendo as pessoas contaminadas aqui em Sorocaba. Mas, graças a Deus, Sorocaba está numa área, vamos dizer assim, entre aspas, confortável perante outras cidades, outros estados. Em Manaus está morrendo gente, o hospital já não suporta, já colapsou todo o sistema de saúde, né? Mas Sorocaba está numa margem na área da saúde, graças a Deus, boa. A própria Santa Casa preparou lá mais 20 leitos alguns dias atrás. Desses 20 leitos, só estão 5 leitos sendo ocupados, e tem 15 ainda que está desocupado, e nós vamos orar a Deus aí para que realmente continue assim, sem ocupação nesses leitos aí. Mas a prefeitura fez um trabalho muito bom lá na Arena Multiuso, nós acompanhamos, vimos a troca do piso, está preparado. Vereador, eu até pergunto se existe uma previsão para a conclusão da obra, para que esse hospital fique aí liberado para o sistema. Viu? A obra lá de estrutura já está todinha pronta, toda pronta. O que está ocorrendo? Como que está a questão de equipamentos? Então, agora, veja bem, a prefeitura já tem algumas empresas que querem tomar conta ou que querem participar de um processo de licitação. Mas a prefeitura está trabalhando de uma forma diferente de outras cidades. Ela quer usar a própria estrutura da prefeitura, os próprios médicos, os próprios enfermeiros, para fazer um atendimento lá. Por isso que vai ser... essa decisão, ela sai logo? Porque uma coisa é que a prefeitura querer, só que ela tem que tomar uma decisão, né? Porque mas veja bem, como que você vai colocar uma equipe lá de 15 médicos, 20 enfermeiros, RH e não tem ninguém internado lá? Fale para mim. Não, a pergunta é o seguinte, a pergunta é a seguinte, essa equipe, ela já está aposta em caso de necessidade, isso vai acontecer nesse sentido? Sim, sim. A prefeitura, né, segundo a coordenadora, a doutora Irma, que é a responsável pelo Poder Executivo e que nos transmitiu essas informações e que deixou a gente numa situação até confortável, foi que existe já um grupo da prefeitura com médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e RH já para esse primeiro atendimento por exemplo, for preciso ter 20 leitos daqui 5 dias, vai ter 20 leitos completos daqui 20 dias com uma equipe da prefeitura. A prefeitura busca, né? Acho que o vereador dá a resposta que a sociedade está querendo saber. Não é simplesmente ficar, ou seja, esse é o papel do vereador como fiscalizador, é justamente acompanhar, né? Mas a prefeitura precisa dar essa resposta como o vereador recebeu justamente da prefeitura, que não está chegando ainda para a população. Isso, então esse acompanhamento do RMS, que é sério, é um comprometido órgão de comunicação aí que leva credibilidade para as pessoas, é importante nesse momento, porque a gente não pode ficar falando para uma população que gastou lá 3, 4, X milhões e não é verdade, é mentira, não houve esse gasto lá na arena, não estamos defendendo, mas não houve. O que houve foi uma construção de uma estrutura para, conforme gradativamente ou indo correndo os casos, for necessário, aí haverá essa contratação. Até a primeira contratação, para 20 leitos, né, a prefeitura tem já essa estrutura já pronta. Olha, amanhã chegou, olha, vamos mandar 5 casos, 10 casos, tem da prefeitura. Cresceu, infelizmente o coronavírus veio nessa pandemia e já pegou muita gente que vai precisar 30, 40, 50, 60, aí ela vai ter que contratar ou alguma organização, ou uma própria Santa Casa que possa contratar mais médico urgentemente para dar esse atendimento lá.
Mas Mais graças a importante Deus, disso, vereador, importante é justamente, ou seja, que a população seja informada sobre esses números. Importante lembrar que nós estamos em um ano de eleição e dias atrás eu não vi cidadão comum falando em torno de 3 milhões de reais. Eu vi um próprio vereador divulgando imagens, indo até a arena e denunciando na visão dele, na ótica dele, que a arena estava numa situação inacabada e de um alto custo. Então, cabe também à classe política ter a responsabilidade de divulgar informações verdadeiras, não fake news, para que a população possa saber o que está acontecendo. Correto, vereador? Acho que é nessa linha que você trabalha, né? Corretíssimo. E nesse momento não está na hora de você fazer aí uma propaganda política, um populismo, nem muito menos levar uma falta de credibilidade para a população de Sorocaba, porque com saúde a gente não pode brincar com ninguém, em hipótese alguma. E justamente por esses motivos é que eu fiz o convite para o presidente da comissão, que é o vereador Anselmo Neto, e outros vereadores. Esteve lá com a gente hoje o vereador Pérez Regis, a vereadora Cíntia de Almeida, o vereador Vanderlei Diogo, o vereador Renan Santos, o vereador Pastor Apolo, também esteve presente lá, e nós fomos tirar essas dúvidas, porque nós temos a nossa comissão que está acompanhando esses custos, e nós fomos ver se realmente isso era verdade ou não, e não procede desta maneira. Graças a Deus, o que foi feito ali é uma estrutura física para receber futuramente, se eu espero que não receba-se, em nome de Jesus, todos vão. Isso. Aí vai receber nesses 84 box que estão lá preparados para colocar a cama, o respirador e também o oxigênio que vai ser necessário, já está tudo montado. A cama e o respirador não tem. O oxigênio já está montado. Então, se amanhã aparecer 20 casos que a Santa Casa não suporte mais, que seja necessário encaminhar para lá, que vai ser um centro intensivo do tratamento do corona, aí vai ter uma equipe de 20 profissionais da prefeitura que já irão para lá com os médicos, enfermeiros, RH, atendentes, faxineira, vão tudo para lá para dar esse suporte para esses 20. De repente precisa de mais 20, daí ela contrata mais 20. Então vai pagando isso gradativamente, quer dizer, vai fazendo um bom uso do dinheiro público. Por quê? Não adianta você colocar hoje lá 84 boxes funcionando num preço absurdo sem atender ninguém. Tá perfeito, vereador. Tá explicado, o ouvinte entende. Essa imagem que você vê ao fundo é justamente a imagem interior da arena multiuso, que agora já está preparada, aguardando aí, e nós queremos acreditar que isso não venha acontecer e pedimos as forças maiores, divinas, para que nos ajude, nos proteja, para que isso não venha acontecer na nossa cidade. Importante esclarecimento, vereador Fausto Pérez, muito obrigado em atender o RMS News, aqui nesse momento, que a informação, ela deve ser pura, verdadeira, sempre, sem demagogia, esclarecendo para o ouvinte todos os detalhes da implantação da Arena Multiuso em Sorocaba, do Hospital de Campanha de Combate à Covid-19. Muito obrigado e até a próxima. E parabéns aí pela iniciativa de comparecer e fiscalizar em loco esse cenário, vereador. Oliveira Júnior, eu que agradeço mais uma vez a atenção, a oportunidade de poder falar com todos vocês aí do RMS. Dar um abração para vocês, todos os seguidores aí. Parabéns pelas matérias importantes, levando informações precisas para os seus seguidores. E qualquer novidade, estamos aqui também à disposição. Hoje, eu estou aqui desde as 8 horas da manhã aqui na Câmara Municipal. Fomos lá no Hospital de Campanha e também estamos vendo outras situações, atendendo alguns comerciantes que estão vindo aqui para algumas necessidades dos seus comércios voltarem à retomada e à normalidade, porque a situação não está fácil para ninguém. E a gente torce que, primeiramente, precisamos salvar as vidas aqui em Sorocaba. E, segundamente, precisamos voltar à economia e estamos procurando meios para isso, tá? Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Nós que agradecemos, conversamos
com o vereador Fausto Pérez, vice-presidente da Câmara de Sorocaba, que esteve em loco na Arena Multiuso, local que foi destinado pela Prefeitura de Sorocaba, pela prefeita Jaqueline Coutinho, para que, em caso de necessidade, possa abrigar o hospital de campanha no combate ao coronavírus. Graças a Deus, até o presente momento, não se fez necessário. Ficamos aí na expectativa, torcendo para que isso não aconteça. E isso é sinal de que, até o presente momento, a expectativa da ciência, a expectativa dos especialistas, da classe médica, ela vem, e as ações desenvolvidas vêm surtindo efeito, e a gente vai aguardar a partir de agora, automaticamente, e acompanhar todos esses detalhes, porque este é o nosso dever, estar de olho no poder, acompanhando tudo nos mínimos detalhes, para explicar para você, internauta que acompanha o rmsnews.com.br, de olho no poder. Bem, e Sorocaba registrou 12 casos, mais 12 novos casos confirmados com a Covid-19 nesta quinta-feira. Com isso, já são 154 casos confirmados na cidade. Desse total, 14 estão internados, 8 em UTI e 119 já se encontram recuperados. Os óbitos com a confirmação da doença continuam em 21. A quantidade de casos suspeitos aumentou nesta quinta-feira. A cidade passou de 109 para 112 pessoas que aguardam resultados. Entre todos os suspeitos, 27 estão internados em hospitais da cidade, sendo 7 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 4. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 577. Já a Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da Saúde, confirmou nesta quinta-feira mais 3 casos de novo coronavírus, Covid-19. Com isso, a cidade soma 118, ou seja, com isso a cidade soma 18 casos confirmados, isso Votorantim, sendo 2 óbitos e também 8 casos suspeitos, sob investigação e que aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz. Desses 3 novos casos confirmados nesta quinta-feira, uma mulher de 41 anos estava em isolamento domiciliar e os outros 2 são homens de 64 e 48 anos. Ambos têm comorbidades e estão internados em hospital particular na cidade de Sorocaba. Situação triste, situação preocupante na cidade de Sorocaba e também na cidade de Votorantim, na região, o Brasil. Nós vivemos um momento triste, um momento em que chama a atenção, e isso nós estamos, na verdade, essa geração escrevendo a história. Daqui 50, 100, 200 anos, outros estarão vivenciando, ou seja, lendo o que se passou nesse período em 2020 com a nossa geração. Lamentavelmente, os nossos governantes aproveitaram este momento para se descontarem ou fazerem uso político, enquanto milhares e milhares de famílias estão perdendo vidas, estão perdendo entes queridos. Isso de presidente da República, para governador de estado, para prefeitos e nós, ou seja, a sociedade brasileira enterrando os seus mortos. rms.com.br, rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar sempre muito bem informado. Como órgão oficial de trânsito de Sorocaba, a Urbis Transportes cumpre o dever de informar e esclarecer que é mentira a mensagem que circula pelas redes sociais de que agentes de trânsito
sejam da URBS, Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar, estão multando aqueles que dirigem ou são passageiros de veículos e estão sem máscaras de proteção. Não há multa a ser aplicada nesse caso. Trata-se de mais uma fake news distribuída em momento tão delicado vivido pela população e pela sociedade. A fake news cita ainda o valor da multa e pontos perdidos para quem comete a suposta infração de trânsito. Vale destacar que os agentes de trânsito só aplicam sanções quando as infrações cometidas por motoristas estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que é a lei que rege o trânsito brasileiro. Atenção, diz a nota da URBS, o uso correto da máscara pode evitar a transmissão do Covid-19. Protege quem usa e quem está perto. Use, cuide-se e cuide dos demais. Essa é a nota da URBS. Formador de opinião independente do rmsnews.com.br, de olho no poder, Luiz Antônio Barbosa. Fake news. Uma pandemia sem solução imediata ou um mal que teremos que conviver para sempre? Oliveira, fake news é um grande problema, porque parece que existe uma indústria por trás disso. Nós estamos vendo, inclusive, criação de inquérito até no próprio Supremo Tribunal Federal para análise, para coibir esse tipo de ação. A gente tem que pensar o seguinte, quando você passa uma fake news, a propagação disso é uma propagação geométrica e o alcance é muito grande. Então, você cria um problema, você cria uma situação que não está condizente com a realidade, que coloca aí inúmeros problemas. Você começa a criar debates desnecessários em situações inexistentes. Uma coisa que eu tenho alertado também as pessoas em relação a essa questão da fake news, que é aquela informação que não é uma fake news, mas é uma brincadeira. Brincadeira que eu falo assim, quando você tem o Facebook, você tem às vezes grupos, e você tem às vezes muitas pessoas, às vezes você coloca alguma coisa, ou uma pessoa responde você com uma brincadeira, e você faz uma brincadeira com aquela pessoa naquele momento, e escreve alguma coisa que é uma brincadeira de momento, uma informação inverídica, mas estava dentro de um contexto. Só que essa informação ela fica gravada. E muitas vezes as pessoas acessam o Facebook e passam por cima e veem aquela informação e não percebem o contexto e tem aquilo como uma verdade e começa a replicar. Então, uma brincadeira que era entre duas pessoas começa a virar uma fake news porque alguém pensou que aquilo era verdade. Então, quando a gente trabalha, quando a gente fala em Facebook, principalmente em outras redes sociais, pessoas que têm aí um grande número de seguidores, pessoas aí que geralmente quando falam são seguidas ou questionadas em seus posicionamentos, elas têm que ter um cuidado muito maior, até para quando você faz essa brincadeira, você faz alguma coisa mais descontraída, que ela pode criar aí uma situação de verdade e virar uma fake news quando não era o objetivo. Então, hoje, mídia social tem que ser trabalhada, tem que ser utilizada com muito cuidado e com muita responsabilidade para não criar esse tipo de problema. Além, claro, como eu falei, das questões criminosas, pessoas que fazem fake news de forma criminosa e de forma assintosa, visando única e exclusivamente criar embaraços. Mas tem também essa questão de você saber usar, assim, quando você faz uso da mídia social, para que informações não passem brincadeiras como verdades posteriormente. E não tem nem dúvida, e você, um cenário que nós vivemos, doutor Luiz Antônio Barbosa, na atualidade, como você bem relatou, nós temos uma CPI em tramitação sobre fake news no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Um processo em andamento no STF. Está efervescente esse cenário em Brasília, com acusações que beiram a família Bolsonaro, onde um dos filhos do presidente
tem fortes ligações com um chamado gabinete, um gabinete de horror que existe dentro do Palácio do Gabinete do ódio. O gabinete do ódio, né? E que a gente tem que, ou seja, há que se combater isso, né? Então as pessoas até naquilo que ele acha que é inocente, ele também tem que tomar cuidado, porque depende da interpretação de quem está do outro lado recebendo essa informação. Sim, claro. Como eu falei, todas as informações, tudo que você posta em rede social, você tem que ter um cuidado muito grande. E no caso aí, essa CPI, inclusive esse inquérito que corre no STF, ele analisa aí situações que são situações criminosas. Foram mensagens que foram passadas com o objetivo realmente de criar embaraços, criar informações mentirosas. Eu acho que aí esse é o caso puro e claro de utilização criminosa de uma rede social. Um objetivo nada republicano, vamos colocar assim. Doutor Luiz Antônio Barbosa, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui nessa parceria, mais uma vez, do rmsnews.com.br, o nosso portal de notícias. Lá nós temos os comentários exclusivos de todos os nossos formadores de opinião. Basta que o nosso internauta acesse o nosso portal, rmsnews.com.br, e sempre, em qualquer momento, nas 24 horas do dia, nós podemos surgir na tela do seu computador, do seu notebook, do seu celular, com o De Olho no Poder. Obrigado e até a próxima edição, doutor Luiz. Até a próxima, Oliveira. Até a próxima. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública, aqui analisando os principais fatos desta edição no De Olho no Poder. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você internauta que nos acompanha, Luzia Fiais, obrigado acompanhando o jornal do RMS News, o debate, a informação, Dona Maria do Carmo Bismara também, o Maicon Fran. Ô, Maicon, obrigado pelo carinho da audiência, sempre nos acompanhando, e automaticamente, muito importante sempre a sua participação. Compartilhe essa ideia, acesse o nosso portal rmsnews.com.br, muita informação para você. Eu estou vendo aqui várias notícias que estão chegando neste momento. Uma notícia que chega da Guarda Civil Municipal, que na noite desta quinta-feira, estou dando uma olhada aqui, por volta das 19h40, realizava patrulhamento pela Avenida Doutor Ulisses Guimarães, quando notou uma motocicleta adentrando uma viela, o que despertou a atenção da equipe. Neste momento, o indivíduo que pilotava a motocicleta notou a presença da viatura e tentou fuga, correndo, abandonando a motocicleta. Sendo acompanhado, o indivíduo tentou se esconder em uma residência, porém acabou detido. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Retornando à motocicleta e realizando pesquisa, constou que era produto de roubo no dia 26/4, no Jardim das Flores. No dia do roubo, a vítima foi abordada por 2 indivíduos armados quando chegava até a sua casa. O jovem de 18 anos foi conduzido ao plantão policial, onde a vítima do roubo compareceu no local e não reconheceu o rapaz como o autor do roubo. A autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e elaborou o registro de ocorrência por receptação, sendo o jovem de 18 anos recolhido ao sistema prisional. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, portanto, informação que acaba de chegar direto da GCM. Estamos aí. Informação não para, poderemos voltar a qualquer momento, mas eu sempre dou a dica para você.
acesse o nosso portal rmsnews.com.br. Muita informação para você. Temos comentários exclusivos com mais de 15 comentaristas especialistas, integrantes da nossa equipe de formadores de opinião independentes, e sempre eles estarão aqui nos apoiando, comentando, analisando os fatos, a exemplo de Luiz Antônio Barbosa, na noite de hoje, no dia de hoje conosco. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, uma forma diferente de você ficar bem informado. Acesse e compartilhe 24 horas com você. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Oi pessoal, aqui é Oswaldinho Duarte, comentarista do RMS Policast. De política a gente entende. Por isso nós estamos aqui no RMS para trazer as melhores notícias da política de Sorocaba e região. Nós procuramos trazer o melhor para você. E de política, a gente sempre está inteirado, sempre está ouvindo, sempre está conversando com as pessoas do meio político para que você possa entender esta mecânica, como é que funciona a política de Sorocaba e região. Por isso, de política o Oswaldinho entende. Nós estamos aqui para mais uma vez dizer, acompanhe a nossa coluna aqui no RMS Policast, que você vai entender o que é um legislativo, o que é um executivo, o que são projetos de lei, o que é um orçamento, o que é lei provisória, o que é lei permanente. Por isso, de política eu entendo. Olá, eu sou a doutora Emanuela Barros, sou advogada, especialista em direito civil, com ênfase no direito de família, e estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto tão importante. É um direito que visa relacionar as relações familiares. É hoje um direito mais dinâmico, né? É um direito que desde o nascimento da pessoa até a sua pós-morte vai tratar das relações jurídicas, e é considerado um direito extremamente importante, porque se a base da sociedade é a família, essa base do direito vai lidar com toda a sociedade e a família em si. Quero convidá-los, então, para quem quiser saber mais e quem tiver interesse, para estar sempre aqui nos ouvindo no nosso RMS Podcast. Eu sou a doutora Emanuela Barros e estou aqui para esclarecer vocês. Muito obrigada. Eu sou o Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Aqui no RMS Podcast, Descomplicando a Administração Pública, eu estarei com vocês abordando as várias formas e conceitos práticos do dia a dia da administração pública em todas as esferas do poder, com foco no que acontece, em especial na região metropolitana de Sorocaba. Com essas abordagens, com esse bate-papo, com essa busca aí de trazer a informação da administração pública para vocês, o objetivo é que vocês tenham conhecimento, olhem a administração pública e entendam o que está acontecendo. Aí vocês com certeza terão subsídios para dar uma opinião mais correta sobre aquilo que realmente acontece. Porque às vezes hoje em administração ela é tão complexa, mas não chega a ser tão complexa, ela é mal explicada. Que as pessoas não têm noção daquilo que acontece. Às vezes forma-se uma opinião errada sobre um ou outro assunto. Nosso objetivo aqui é mostrar a administração pública como ela é, quais são os seus meandros, qual a sua legislação aplicável e o principal, o que ela afeta você, cidadão, e como você também pode colaborar com a administração pública para fazer um país melhor. RMS Podcast, Descomplicando a Administração Pública, uma forma diferente de você ficar bem informado.
Eu sou o Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Aqui no RMS Podcast, no UOL, você terá um espaço digital onde nós abordaremos os vários aspectos e conceitos da segurança pública e a importância da segurança empresarial. Nesta apresentação inicial, eu trarei ao ouvinte, a você ouvinte, um entendimento geral sobre o que é segurança pública e o que é uma segurança pública voltada para a área empresarial. Segurança pública, ela está presente no nosso dia a dia muito mais do que o nosso ouvinte imagina. Nesse primeiro momento, vamos abordar o tema segurança pública de forma a tornar essa linguagem, muitas vezes tão difícil de ser entendida, de uma forma mais prática, mais direta e entendível para o ouvinte. Vamos buscar esclarecer certas questões para que o ouvinte ele tenha uma melhor informação e possa, inclusive, avaliar a notícia que lhe é chegada aí através de todas as mídias, porque o interessante é você não ter uma inteligência acima da média, mas você também ter uma inteligência acima da mídia. No Alvo, o espaço de análise sobre segurança pública e empresarial. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Oi, tudo bem? Ouvidoria Pública é comigo. Eu sou a doutora Marina Elaine, sou advogada, fui a primeira ouvidora geral do município de Sorocaba e responsável pela implantação da ouvidoria aqui. Fui secretária municipal de saúde de Sorocaba também. Sobre as ouvidorias públicas, não temos em todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba as ouvidorias estruturadas, e isso faz com que a população perca muito no sentido de ter os seus direitos reivindicados, de ter as suas denúncias, os seus chamados atendidos. Então essa é uma preocupação, tanto que existe uma lei federal que determina um prazo para que os municípios que ainda não possuam as ouvidorias estejam, dentro de um período escalonado, estejam fazendo de fato essa implantação, como foi o caso de Sorocaba, que fez a implantação da ouvidoria geral somente em 2017. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Compartilhe essa ideia. Olá, aqui é Ezio Destina, advogado, você que já nos acompanha no nosso trabalho, quer na advocacia, quer na área do jornalismo. Eu venho até você para trazer um novo conceito de comunicação e informação. Trata-se da RMS Podcast. É um lugar que você poderá se informar do que acontece em Sorocaba e toda a nossa grande região metropolitana, poderá saber sobre seus direitos, quer também na área trabalhista, quer na área civil, que é a área que eu atuo, mas também em outras áreas, com outros colegas que também estarão conosco aqui, falando sobre consumidor, direito do trabalhador também nessa área, direito da saúde, coisas que interessam ao dia a dia. A RMS Podcast vem exatamente para acobertar uma área que estava em descoberta, que é a informação imediata, a informação precisa na hora que ela está acontecendo. Então eu convido você que já acompanha o nosso trabalho, que já nos acompanha aí na área jornalística e do direito, que venha somar-se a nós. Venha somar-se, porque ali vai ser uma área, um lugar interativo. Você poderá participar. Você não vai ser um mero espectador. Você também será um participante. Você trará a sua opinião. Você trará a informação que está acontecendo neste momento. Então, venha até nós. Venha somar-se à RMS Podcast, porque a RMS Podcast é uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, RMS Podcast Saúde em Debate. Eu sou Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região.
Nesse espaço, vou apresentar os principais assuntos em pauta da saúde e da medicina, buscando analisar sob a ótica do interesse de toda a comunidade. Vivemos um momento em que precisamos fazer a defesa de um sistema único de saúde, a defesa da universalidade da saúde, que é um direito de todo cidadão, que ele possa ser realmente cumprido de acordo com a nossa Constituição. Por isso, fazer com que haja a participação da comunidade, de todos os prestadores de serviço e dos usuários dos sistemas de saúde, tanto o de saúde pública quanto o sistema suplementar, são fundamentais para que a saúde possa ser boa para todos. RMS Podcast, Saúde em Debate, uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em Direito do Consumidor, e hoje venho apresentar para vocês uma inovação de comunicação e informação através do RMS Podcast, que se trata de uma forma diferente de você ficar bem informado. Trataremos de assuntos de interesses e direitos do consumidor, onde iremos esclarecer todas as dúvidas de temas importantes relacionados ao nosso dia a dia como consumidores. Este canal também será aberto para que possamos tratar de assuntos relacionados à área da saúde, tema de fundamental importância para que você, como cidadão, saiba quais os seus direitos e garantias estão assegurados por lei. Isso é só o início desse novo projeto, RMS Podcast, que se trata de uma grande inovação na comunicação. Então, fique atento e acompanhe as novidades do nosso portal. Um grande abraço, Dr. Anselmo Bastos. Oi, gente, eu sou o pastor Jairo Oliveira, da Tribuna do Povo, ele vem. Tribuna do Povo é um canal aqui no RMS Podcast com a linha exclusiva para você. Chame no seu canal exclusivo 15 98824 6319, que eu vou aonde você estiver para saber o que está acontecendo com você e cobrar a solução das autoridades ou setores competentes. Na Tribuna do Povo, vamos debater os principais temas que você enfrenta no dia a dia. A falta de pavimentação asfáltica, problemas no posto de saúde do bairro, a falta de moradia, até assuntos mais complexos que afligem toda a sociedade. Na Tribuna do Povo, vou receber autoridades, especialistas em diversas áreas. Por isso, é importante a sua participação. Lembre-se, na Tribuna do Povo ele vem, você chamou, eu vou e vamos resolver juntos os problemas da nossa cidade. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, eu sou Hélio Godoy, urbanista, especialista em gestão pública, economista e gestor de cidades. Aqui no RMS Podcast, Minha Cidade, Nossa Casa, estarei com vocês abordando assuntos da sua cidade. Como podemos resolver os problemas relacionados à sua vida, o seu dia a dia. Esse é mais um canal. Entre os temas escolhidos por você, certamente estarão habitação, regularização fundiária, saneamento, a segurança pública, o seu dia a dia, a cultura e especialmente a educação, a saúde, enfim, a sua cidade é destaque aqui no RMS Podcast Minha Cidade, Nossa Casa. É uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá pessoal, tudo bem?
Eu sou Rogério Bolinho e aqui no RMS Podcast Mercado de Trabalho vou apresentar dicas e oportunidades atualizadas sobre o mercado das contratações. Vale destacar que diante do atual cenário de desemprego enfrentado por milhões de brasileiros, há uma grande mudança nas seleções de candidatos e na relação empregado-empregador. E você, é claro, precisa estar bem atualizado para ter acesso ao disputado e desejado emprego. Vamos trazer também informações sobre o mercado crescente de estágios, sobre as MEIs, microempreendedores individuais, assim também como da indústria 4.0. Como podem ver, é muita novidade que eu prometo contar para vocês aqui no RMS Podcast Mercado de Trabalho. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. RMS Podcast, Conceito Jurídico é comigo, Luiz Henrique Ferraz. Sou advogado e atualmente conselheiro da OAB São Paulo. Nesta coluna vou apresentar diversos temas com o objetivo de contribuir para que você possa compreender e entender a amplitude dos direitos do cidadão e sob o ponto de vista das leis, da legislação e jurisprudência dos nossos tribunais. Gostaria também de conversar com vocês sobre OAB, os níveis de gestão, o que se discute em uma subseção, o que se discute no Conselho Seccional e aquilo também que se discute em Brasília no nosso Conselho Federal, bem como questões de direitos humanos, que é muito importante para a sociedade, e também questões políticas analisadas sob o ponto de vista jurídico. E é isso que me proponho para que você, através do RMS Podcast Conceito Jurídico, obtenha de forma diferente informações e sinta bem informado aqui com a nossa equipe. RMS Podcast. Obrigado! Você acaba de acessar ao RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada. Esta é uma plataforma digital que agrega diversas mídias, como jornal impresso, rádio, TV, além de desenvolver promoções de eventos especiais e ações de marketing. O fundamento estabelecido para a criação do RMS é de agência de comunicação integrada online, em convergência com as mídias tradicionais e digitais. O RMS Sistema de Comunicação Integrada utiliza podcast como formato principal de distribuição do seu conteúdo e compartilha seus produtos nas diversas plataformas da internet, site, blogs e redes sociais, podendo ser acessado também no Google Podcast, Breaker e Spotify. O podcast parece um programa de rádio, mas não é. Ele é ouvido na internet e não em aparelho de rádio. E está disponível para você escutar a qualquer hora do dia, quando e onde você quiser. O RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada objetiva destacar os principais acontecimentos da região metropolitana de Sorocaba, com foco nos editoriais, política, economia, turismo e terceiro setor. As informações publicadas no RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada, em parceria com diversas agências parceiras e fontes exclusivas, passam por uma rigorosa checagem das fontes pela nossa equipe, com foco no combate às fake news. RMS Podcast,